Pessoal, então aqui umas professoras estavam me perguntando, né, como preencher a proposta da avaliação diagnóstica que foi enviada, tá, para os professores. Alguns professores receberam, eu recebi através da minha escola, tá? Então diz assim: objetivo, analisar os resultados da avaliação diagnóstica realizada no início do ano letivo, para elaboração e aplicação do plano de ação. Então, aqui você vai colocar a turma, o turno, o seu nome, a data, qual é o período que aconteceu essa avaliação diagnóstica, tá? Nós recebemos um cronograma com as datas da Secretaria da Educação. Então, tinha um período para fazer a avaliação diagnóstica. A dúvida de algumas pessoas aqui é que está escrito objetos de aprendizagem, né? E de acordo com a nossa BNCC, nós não temos essa palavra objetos de aprendizagem. Então, eu olhei lá, né? Existem objetivos de aprendizagem e existe objeto de conhecimento. Então, como ela está falando aqui, ó, listar os conteúdos abordados em língua portuguesa, eu acredito que ela quer falar objetos de conhecimento, porque de acordo com a BNCC, os objetos de conhecimento é que são os conteúdos, tá? Então, vocês vão listar aqui os conteúdos de português e de matemática que vocês vão aplicar nessa semana de avaliação diagnóstica. É claro que quem tem turminha de primeiro ano, que nem eu, vai ter que ter um olhar assim, pensando no que eles deveriam ter aprendido também na educação infantil. Quais são os conhecimentos que deveriam ter sido consolidados para que eles tenham um bom início de ano no primeiro ano, né? Nós sempre, como professores, fazemos essa avaliação diagnóstica diariamente com um olhar sobre o aluno. Você já vai olhar desde o primeiro dia de aula. Se o aluno, como é que ele pega o lápis, se ele já sabe escrever um nome, quais são as letras que ele conhece. Mas nós precisamos organizar todas essas informações que nós vamos receber e colocar na nossa avaliação diagnóstica, tá bom? Essa maneira como eu recebi em PDF não permite que eu insira aqui as informações. Então, eu tive que passar para o Drive, e no Drive eu abri como documento. Daí, eu comecei a colocar as informações. Agora, eu transformei ele em documento, ó, coloquei ali avaliação, diagnóstica, resultados, plano de ação, né? Comecei a digitar, coloquei minhas turmas ali, coloquei a data da avaliação diagnóstica da rede, né? De acordo com o que nós recebemos no calendário da Secretaria da Educação. Plano de ação para avaliação diagnóstica. Objetos de aprendizagem, eu coloquei ali, ó, uma observação que eu estou seguindo objetos de conhecimento, que eu retirei da BNCC, tá? Então, ali, língua portuguesa, grafomotricidade, os conteúdos, porque
eu preciso ver como meu aluno segura o lápis, né? Como ele vai conseguir copiar a letrinha, como ele escreve o nome dele. Então, eu usei essa atividade de grafomotricidade, motricidade e habilidade manual. Nós fizemos bolinha também, né? Com papel crepom, utilizando a pontinha do dedo. Bolinhas com a massinha de modelar. Protocolo de leitura, mostrando para a criança como que é lido, né? Reconhecer que os textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Correspondência, fonema, grafema. Utilizar as letras na escrita das palavras. Perceber o som das letras. Relacionar a construção do sistema alfabético e da escrita. Relacionar as letras do alfabeto, a inicial do seu nome. Utilizar letras para escrever. Utilizar letras na escrita das palavras. Então, esses são os conteúdos que eu utilizei. Na parte da matemática, classificar e seriar objetos, né? Então, nós precisamos possibilitar atividades que eles façam, uma sequenciação e ordenação. Então, propiciar objetos para que eles façam uma sequenciação e ordenamento, façam uma classificação dos objetos por cores, por ordem de tamanho. Também ali contagem de rotina, contar os alunos na sala de aula, quantos nós somos, quantos vieram, quantos não vieram. Também contar objetos, palitos. Eu tenho canudinhos ali, que eu comprei canudinhos para eles contarem. Tenho tampinhas, que eles fazem a contagem. Reconhecimento dos números no contexto diário. Falar para eles que nós utilizamos números no nosso dia a dia. Quando eles fazem aniversário, vai um número ali, a velhinha com o formato do número. Contar objetos e mostrar o número, o algarismo, né? Para indicar aquela quantidade. Mostrar que tem número na roupa deles ali, com o tamanho da roupa. Tem número no sapato deles, né? A idade deles, que eu já falei. Então, isso, mostrar que no dia a dia, no calendário, nós utilizamos os números para mostrar os dias da semana. No relógio tem números. Na balança, quando vão numa farmácia para se pesar ou quando vão no médico. Então, mostrar a utilidade dos números no contexto diário, tá bom? Aqui na parte que diz indicação de código para organização de informações, mostrar que existem aqueles códigos nos produtos quando a gente compra no mercado, né? Aqueles produtos têm um código ali numérico, tá? Também representar quantidades até 20. Vocês vão dar um número para eles, número 1, número 2, eles têm que contar quantidades através de joguinhos. Se vocês têm peça de Lego, dá para eles contar e mostrar quantas, quero 2 peças de Lego aí. Eles vão mostrar quantas tem, ou tampinha, ou palitinhos, ou canudinhos. Precisamos ter bastante material concreto para eles contar, tá, pessoal? Leitura, escrita e comparação de números até 20. Então, mostrar que o número 1 tem um nome, né? Mostrar a representação do algarismo, comparar os números, qual que é maior, porque tem maior quantidade, que representa a maior quantidade, qual que é menor. Enfim, é isto,
tá? Esses são os principais conteúdos do início. Você pode já fazer a sondagem perguntando a idade deles, pedindo para eles mostrarem no dedinho quantos anos eles têm, perguntar se eles sabem escrever, representar ali por algarismo o número da idade, daí já vai ver se eles conhecem ou não. A maioria dos meus alunos não sabia os numerais. Habilidades. Listar as principais habilidades definidas para avaliação diagnóstica. Então, aqui, depois que você já teve aquele olhar ali da turma, na primeira semana, você vai procurar aqui, dentro da BNCC, quais são as habilidades que você precisa trabalhar. Eu coloquei aqui. Eu precisava ainda voltar algumas coisas para a educação infantil, utilizar diferentes instrumentos de suporte para escrita, de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos, porque eles não sabiam pegar lápis, nem fazer nada com lápis, assim, de copiar, né? Fazer nenhum registro com lápis, só alguns desenhos. Coordenar suas habilidades manuais no atendimento a seus interesses, necessidades, então precisei utilizar bastante atividades de habilidades manuais para treinar a mãozinha. Mostrei que textos são lidos, né, escritos da esquerda para a direita. Precisamos utilizar letras na escrita da palavra, precisei mostrar isso para eles. Mostrei para eles que o sistema da escrita, né, a gente utiliza as letras representando os sons da fala. Precisei dizer para eles que nós precisamos ler, precisamos utilizar, né, letras para escrever o que falamos, né, e também letras, através das letras, unindo as letras, podemos ler o que é escrito. Então, precisei trabalhar com eles o som de cada letra, né? Eles precisavam identificar o som, tipo assim, dar um desenho e perguntar que letra começa, né? Fala o nome daquela figura e perguntar qual é a letra que começa de acordo com esse som aqui. E relacionar elementos sonoros com sua representação escrita. Então, letra S, como é que é a letra S? Letra A. Relacionar as letras do alfabeto à inicial do nome do aluno, tá? Porque eu trabalhei primeiro a partir do nome deles, já que eles tinham dificuldade que não escreviam o seu nome, não sabiam escrever o seu nome. E na matemática, usei ali a classificação e seriação, né? Através de objetos, de acordo com a semelhança, com a diferença, utilizando números naturais como indicador de quantidade. Então, eu mostrei os algarismos, né, para representar as quantidades, relacionar os números às respectivas quantidades, indicar qual é o número que vem antes, qual é o que vem depois, qual é o que está no meio da sequência numérica. Eu também utilizei, gente, muito o tamanho, ordem de tamanho, através de figurinhas, ordenar figurinhas, quais são as pequenas, as médias, as grandes, fazendo fila por ordem de tamanho também com eles, sempre que vão no refeitório. Então, aqui, através da classificação, seriação, sequenciando, né, ordenando coleções, colocando também o número de acordo com a sua representação simbólica, expressando de forma de contagem verbal e também simbólica, relacionando o algarismo à quantidade correspondente. Então, foi isso que eu trabalhei na minha avaliação diagnóstica. Daí, estratégia de ensino, você tem que colocar ali o que tu fez, né? Realizei atividade de seriação e classificação, utilizei materiais e jogos que promovessem a resolução de diferentes situações, envolvendo seriação e classificação, sequenciação, ordenamento.
assim como associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica. Promovi por meio de atividades e jogos o reconhecimento dos números naturais como indicadores de quantidade ou de ordem. Propus brincadeiras, falando o nome do número, os alunos deveriam pegar a ficha com a representação do algarismo do número, ou deveriam representar a quantidade do mesmo, utilizando material concreto. Na língua portuguesa, as atividades foram a partir dos nomes dos alunos, né? Então, fiz o registro do nome dos alunos no quadro, realizei constantemente a leitura dos nomes, né? Fiz várias vezes isso, gente, não é num dia só, vocês vão fazer várias vezes durante o período da avaliação diagnóstica, para fixar esses conteúdos que você está trabalhando. Comparando os números, qual é a letra que começa, qual é o número que tem maior número de letras, qual é o número que tem menor. Mostrei para eles, né, que os números são escritos com as letras do alfabeto. Também teve um dia que eu mostrei alguns dias para eles as letras do alfabeto. Eu tenho essas letras em papel grosso. E daí eu fui mostrando elas fora de ordem, perguntando o nome da letra, o que começa com aquela letra. Sempre conversando com eles sobre os erros, né? Que os erros são esperados, a gente erra, nós somos seres humanos e fazem parte do aprendizado. Explicar aos alunos sempre que eles têm que fazer as atividades, mesmo que pareça difícil, mas elas precisam ser realizadas. Fiz atividades com grafomotricidade, com pontilhados, com manuseio de massinha de modelar, fazer bolinhas de papel crepom com a ponta dos dedos, ordenar as letras do alfabeto. Eu dei para eles as letras do alfabeto móveis, eles tinham que ordenar no caderno. No livro didático vem letras, pessoal. Vocês podem tirar dali as letras no final do livro didático, geralmente tem as letras do alfabeto móvel. Associar o som das letras. Associar objetos que comecem com as letras. Já aproveitei para trabalhar as vogais com eles, né? Confeccionei um crachá com os nomes deles para que eles utilizassem o crachá todos os dias, porque na data eu coloco o dia de hoje e o meu nome é, por exemplo, dia 25 de abril. Meu nome é. E daí a criança tem que escrever o seu nome, escrevendo a partir do crachá. Então, meus alunos todos utilizando o crachá, porque nenhum sabe escrever o nome, sabia escrever o nome, tá? Agora que eles estão querendo memorizar a forma de escrever o seu nome. Depois, aqui na outra parte da tabela diagnóstico de aprendizagem. Então, nós vamos colocar o nome dos estudantes, a fragilidade que ele teve em língua portuguesa, em matemática, quais foram os conteúdos que eles tiveram maior erro. E aqui, novamente, eu acredito que seja qual habilidade que eles não conseguiram consolidar, né? Então, vou colocar ali aquele alfanumérico, né? Aquele número ali, alfanumérico, colocando aqui. Enfim, é essa maneira da avaliação diagnóstica, de preencher a tabela da avaliação diagnóstica, tá bom? Se não for desse jeito, vocês deveriam preencher, coloquem ali nos comentários se eu expliquei errado, tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.